Palavras diárias de Deus. Aceite as provas de Deus, supere as tentações de Satanás e permita que Deus ganhe todo o seu ser. Durante a obra de sua provisão permanente e apoio ao homem, Deus conta a totalidade de sua vontade e exigências para o homem, e mostra seus feitos, caráter e o que ele tem e é para o homem. O objetivo é equipar o homem com estatura e permitir que o homem ganhe várias verdades de Deus enquanto o segue. Verdades que são as armas dadas ao homem por Deus para combater Satanás. Equipado dessa forma, o homem deve encarar as provas de Deus. Deus tem muitos meios e caminhos para provar o homem, mas cada um deles requer a cooperação do inimigo de Deus, Satanás. Ou seja, tendo dado ao homem as armas com as quais batalhar contra Satanás, Deus entrega o homem a Satanás e permite que Satanás teste a estatura do homem. Se o homem conseguir escapar das formações de batalha de Satanás, se ele puder escapar do cerco de Satanás e ainda viver, então o homem terá passado no teste. Mas se o homem não conseguir sair das formações de batalha de Satanás e se submeter a Satanás, então ele não terá passado no teste. Qualquer que seja o aspecto do homem que Deus examina, os critérios para seu exame são se o homem permanece firme ou não em seu testemunho quando atacado por Satanás, e se ele abandonou a Deus e se rendeu e se submeteu a Satanás enquanto estava enlaçado por Satanás. Pode-se dizer que se o homem pode ou não ser salvo, depende de se ele pode vencer e derrotar Satanás. E se ele pode ou não ganhar a liberdade, depende de se ele é capaz de erguer sozinho as armas que lhe são dadas por Deus para vencer o cativeiro de Satanás, fazendo Satanás abandonar completamente a esperança e deixá-lo em paz. Se Satanás abandona a esperança e renuncia a alguém, isso significa que Satanás nunca mais tentará tirar essa pessoa de Deus, nunca mais acusará e interferirá nessa pessoa, nunca mais torturá-la ou atacá-la sem motivo. Somente alguém assim terá verdadeiramente sido ganho por Deus. Esse é todo o processo pelo qual Deus ganha pessoas. A advertência e o esclarecimento oferecidos a gerações posteriores pelo testemunho de Jó. Ao mesmo tempo em que compreendem o processo pelo qual Deus ganha completamente alguém, as pessoas também compreenderão os objetivos e o significado da consignação de Jó a Satanás por Deus. As pessoas não são mais perturbadas pelo tormento de Jó e têm uma nova apreciação de seu significado. Elas não mais se preocupam se elas mesmas serão submetidas à mesma tentação de Jó e não mais se oporão ou rejeitarão a vinda das provações de Deus. A fé, a obediência e o testemunho de Jó para vencer Satanás tem sido uma fonte de grande ajuda e encorajamento para as pessoas. Em Jó, elas veem a esperança de sua própria salvação e veem que pela fé, obediência e temor a Deus é inteiramente possível derrotar Satanás e prevalecer sobre Satanás. Elas veem que desde que concordem com a soberania e arranjos de Deus,
e possuam a determinação e fé de não abandonar a Deus depois de terem perdido tudo, então elas podem envergonhar e derrotar Satanás e precisam somente possuir a determinação e perseverança para permanecer firmes em seu testemunho, mesmo que isso signifique perder a vida, para que Satanás seja intimidado e bata rapidamente em retirada. O testemunho de Jó é uma advertência às gerações posteriores, e essa advertência diz-lhe que se não derrotarem a Satanás, nunca poderão livrar-se das acusações e da interferência de Satanás, nem poderão escapar do abuso e dos ataques de Satanás. O testemunho de Jó esclareceu as gerações posteriores. Esse esclarecimento ensina as pessoas que somente se elas forem perfeitas e corretas, serão capazes de temer a Deus e se desviar do mal. Ensina-lhes que somente se eles temerem a Deus e se desviarem do mal, elas poderão dar testemunho forte e retumbante de Deus. Somente se derem um testemunho forte e retumbante de Deus, nunca poderão ser controlados por Satanás e viver sob a orientação e proteção de Deus. E somente então terão sido verdadeiramente salvas. A personalidade de Jó e a busca de sua vida devem ser imitadas por todos que buscam a salvação. Aquilo que ele viveu durante toda a sua vida e sua conduta durante suas provações é um tesouro precioso para todos aqueles que buscam o temor de Deus e se desviam do mal. O testemunho de Jó traz conforto a Deus. Se eu lhes disser agora que Jó é um homem amável, vocês podem não ser capazes de apreciar o significado dentro dessas palavras e podem não ser capazes de compreender o sentimento por trás do porquê de eu ter falado todas essas coisas. Mas espere até o dia em que vocês tenham experimentado provações iguais ou parecidas com as de Jó. Quando vocês tiverem passado por adversidades, quando vocês passarem por provações pessoalmente arranjadas para vocês por Deus, quando derem tudo de si e aguentarem humilhações e dificuldades, a fim de prevalecer sobre Satanás e dar testemunho de Deus em meio às tentações. Então, você poderá apreciar o significado dessas palavras que eu falo. Naquele momento, você sentirá que é muito inferior a Jó, sentirá quão adorável Jó é e que é digno de imitação. Quando chegar a hora, você perceberá como aquelas palavras clássicas faladas por Jó são importantes para quem é corrupto e quem vive nestes tempos, e você perceberá como é difícil para as pessoas de hoje alcançar o que foi alcançado por Jó. Quando você sentir que é difícil, você apreciará quão ansioso e preocupado está o coração de Deus. Você apreciará quão alto é o preço pago por Deus para ganhar tais pessoas. E quão precioso é aquilo que é feito e gasto por Deus para a humanidade. Agora que vocês ouviram essas palavras, vocês têm uma compreensão precisa e uma avaliação correta de Jó? Aos seus olhos, Jó era um homem verdadeiramente perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal? Eu acredito que a maioria das pessoas certamente dirão sim, pois os fatos do que Jó agiu e revelou são inegáveis por qualquer homem ou por Satanás. São a prova mais poderosa do triunfo de Jó sobre Satanás.
Essa prova foi produzida em Jó e foi o primeiro testemunho recebido por Deus. Assim, quando Jó triunfou nas tentações de Satanás e deu testemunho de Deus, Deus viu a esperança em Jó e seu coração foi consolado por Jó. Desde a criação até Jó, essa foi a primeira vez que Deus realmente experimentou o que era conforto e o que significava ser consolado pelo homem. E foi a primeira vez que ele viu e ganhou o verdadeiro testemunho que foi dado a ele.